Olá pessoal, eu sou o professor João Paulo e hoje a gente vai estudar o processo de replicação, de duplicação do DNA. E a primeira coisa que é importante, que a gente deve saber é o porquê que o DNA faz isso, né? Por que será que o DNA se duplica? Bom, quando uma célula vai se dividir, essa célula vai precisar pegar os cromossomos que ela tem. Vamos pegar, por exemplo, aqui uma célula nossa. Nós temos 46 cromossomos. Então, uma célula, quando ela vai entrar em processo de mitose, ela vai formar duas células filhas, né, duas células resultantes dessa divisão, ela precisa ter a mesma quantidade de cromossomos. Ou seja, eu vou pegar 46, vou dividir para duas, mas a gente vai ter 46 em cada uma. Então, cada cromossomo, que é formado, obviamente, pelo DNA, ele vai ter que se duplicar para, depois disso, poder se dividir de maneira igual. Então, o DNA faz esse processo de duplicação, né, de duplicação dele, também chamado de replicação, de uma maneira muito organizada, como a gente vai ver aqui, um passo a passo nessa aula que eu dividi aqui em alguns processos importantes para que a gente entenda. A primeira coisa que eu quero que você lembre é que o DNA é essa estruturazinha aqui em dupla hélice, né? Se você já viu a aula de ácidos nucleicos, você sabe que ele é formado pelos nucleotídeos, tem aí as duplas, né? É formado pela dupla hélice com as ligações aqui no meio que vão ligar uma fita a outra, são as ligações pontes de hidrogênio. Mas tem uma coisa muito importante também que eu quero que você saiba. É que esse DNA, nós temos aqui as extremidades nele, a extremidade 5' de um lado, de outro lado a extremidade 3', tá? Então, se a gente seguir aqui o processo, ó, extremidade 5', então você vem aqui, ó, aqui vai ser a extremidade 3'. E essa aqui, a extremidade 5', a gente vai ver que isso aqui é importante no processo para que a gente possa compreender como é que ele trabalha. Bom, então se a gente vai realizar um processo de duplicação, eu quero que você entenda que nós utilizamos a fita original sempre como uma espécie de molde. Então esse DNA vai se abrir em dois. Então o primeiro processo, o primeiro passo é que esse DNA comece a se abrir em dois. Então nós temos uma enzima que vai passar aqui, deixa eu pegar um giz aqui de uma cor diferente. Nós temos uma enzima que vai passar aqui, ó, abrindo, tá? Ela vai abrir essas ligações pontes de hidrogênio, tá certo? Essa enzima é chamada de helicase, tá? E ela vai trabalhar aqui justamente no sentido de cortar, de quebrar essas ligações aqui, pontes de hidrogênio, para que a gente possa separar o DNA. A ideia de que a gente tem, a ideia geral que a gente tem, é de que ele se abre por inteiro, né? Normalmente ele vai se abrir por inteiro e só depois é que vai começar o processo, mas não é bem assim. O DNA da gente, ele vai se abrir em vários pontos, né? Essa helicase, ela vai começar um processo de abertura aqui do DNA em vários pontos, tá? E esses pontinhos aqui, que tem essa bifurcaçãozinha que você está vendo aqui, são as chamadas forquilhas, tá? Forquilhas de replicação. Ó, o nome replicação veio de quê? De réplica, de fazer uma cópia da molécula, tá? Então nós teremos aqui a formação de uma cópia dessa molécula aqui. Aqui no caso eu coloquei a helicase, a enzima que vai abrir, né, que vai romper essas pontes de hidrogênio aqui para que o processo aconteça, tá bom? Então, à medida que há uma ruptura desse processo, à medida que esse DNA está se abrindo, a gente vai ter que novos nucleotídeos aqui vão se encaixando, tá? Novos nucleotídeos vão se encaixando. Deixa eu pegar aqui um giz diferente para que a gente entenda, tá? Então, enquanto que essa sequência aqui, ela segue, você lembra que, né? Você lembra que a sequência sempre é 5', 3', né? Que a sequência vai ser sempre 5', 3'. Então, esse processo vai ser daqui para cá, ou seja, do 5 para o 3, tá? E a cópia vai ser o contrário. Olha que interessante, ó. Quando eu começo a fazer aqui essa cópia, ou seja, começo a fazer aqui essa complementação do DNA, o que é que vai acontecer? Novos nucleotídeos vão se unindo aqui, tá? Você lembra que essas ligações são feitas, né? Aonde, por exemplo, eu tiver uma citosina, eu vou ter uma guanina, onde eu tiver uma adenina, eu vou ter uma timina, isso no DNA, lógico. Então, esse processo, se essa extremidade aqui, tá? É a extremidade 3', essa azulzinha, então essa aqui vai ser a 5'. Então, ela vai ter esse sentido aqui, tá certo? De
andamento, digamos assim, né, de complementação, de formação dessa nova fita de DNA que está surgindo aqui. Ela vai ter sempre esse movimento aqui, tá? E da mesma forma, do outro lado, como aqui é a extremidade 3', tá? Como é o sentido do processo? Seria 5, 3, tá bom? Só que aqui, veja bem, a fita complementar dele que está se formando aqui vai ser a fita o quê? A nova fita. Vai ser uma nova fita 5, 3. Deixa eu te dar um bizu aqui. Essa nova fita, tá? Presta bem atenção. Aqui eu tenho uma fita que está se abrindo do DNA original, ok. E aqui eu tenho uma nova fita sendo formada. Essa nova fita, ela é igual a essa fita aqui que ele vai perder. A molécula está se abrindo. Cada fita dessa aqui antiga, ó, vamos colocar aqui, ó. Essa aqui é a fita antiga, digamos assim, tá? Aqui eu tenho as fitas antigas. E eu sei que eu estou formando novas fitas de DNA. E com o tempo eu vou ter esse DNA aqui, ó, você está vendo aqui ele abertinho, tá? E aqui vai ser a fita nova, essa que está aqui em amarelo. E aqui as ligações, ó. É isso que você vai ter. Então, à medida que tem esse processo aqui, tá? Essa fitinha antiga vai ganhar uma nova aqui. Só que essa nova é igual a que ele tinha anteriormente. Essa nova fita é igual a essa. Então, da mesma forma, esse cara aqui vai ganhar uma nova fita aqui para ele, ó. Novos nucleotídeos estão se juntando aqui. Ah, professor, estou entendendo, né? Novas ligações vão sendo feitas aqui. Isso, novas ligações, pontes de hidrogênio vão sendo feitas. E essa fita aqui nova, essa novinha que está aqui dentro, ela vai ser igual àquela que ele se separou dela, tá bom? Então, essa fitinha aqui é igual a essa. Então, se essa aqui é 5, 3, essa aqui também será 5, 3, tá? Ela vai também estar sendo formada nesse sentido. Só, gente, você vai pensar assim, mas João Paulo, e aí? Se eu estou fazendo a replicação por pontos, como é que vai ser no final? No final vai dar tudo certo. No final você vai ter exatamente isso daqui, esse processo de produção de duas fitas aqui do nosso DNA, só que são duas fitas iguais, né? Você está formando aqui, ó, novos DNAs iguais, são cópias, são réplicas do original que utilizaram essa fita velha, essa fita antiga, como sendo um molde, tá bom? E esse processo aqui está acontecendo lá no núcleo da célula, né, onde você está tendo a duplicação desse DNA, do DNA dos cromossomos, numa célula eucariótica, beleza, está acontecendo tudo de maneira organizada. E você lembra ainda que existe um passo a passo. A gente está duplicando isso daqui, né? Depois vamos ver numa outra aula como é que o processo, como é que o DNA forma a molécula de RNA. Então é todo um processo muito bem organizado e muito bem estruturado. Bom, quero que você entenda que a gente fala muito que esse processo aqui é uma definição até que a replicação ela é um processo semi-conservativo. E a resposta está justamente aqui embaixo, tá? Semi-conservativo. Olha só, eu tenho a fita inicial, tá? Aqui a dupla hélice, que eu coloquei para você esticadona aqui. Você viu que essa enzima helicase aconteceu, ela rompeu aqui as ligações pontos de hidrogênio, e no final você vai ter, de uma maneira simplificada aqui, eu vou detalhar naquela outra figura, mas aqui você está tendo duas fitas aonde elas se formaram a partir do molde. Essa fita em azul foi o molde dessa fita aqui de DNA, dessa molécula de DNA, e essa fita azul aqui de baixo foi o molde para formar essa outra molécula de DNA, que é igual a ela. Então, por isso que esse processo é o quê? É um processo semi-conservativo, porque eu vou conservar uma parte da molécula, tá? Uma parte da molécula foi conservada aí para que você pudesse produzir novos DNAs iguais. Tranquilo? Por isso que o processo é semi-conservativo. Bom, gente, eu falei que o ponto número 1 é esse daqui, é essa enzima helicase que vai passar aí abrindo essa estrutura, tá certo? Deixa eu pegar aqui mais um giz diferente. E a gente vai ter o seguinte, continuando aqui o processo, nas etapas da maneira como ele acontece, eu tenho aqui, ó, a cadeia de DNA, eu vou detalhar mais. Na verdade, o processo completo seria isso daqui de maneira muito simplificada, mas eu quero detalhar mais com você. Então, o que é que você tem? Aqui é a estrutura do DNA,
tá? E houve aqui a abertura. Se houve essa abertura, mais uma vez, né, quem foi que passou por aqui? Foi a helicase que a gente viu ali. Ela abriu a cadeia de DNA, ó. Ela ficou abertinha, tá certo? E aí eu vou ter, ó, a fita 5' no sentido, olha para cá, ó. 5, essa mesma fitinha aqui desce, ó, e aqui a 3'. E essa outra aqui, a 3', tá aqui ela 5'. E a gente sabe o seguinte, tá? Que toda vida, só para lembrar mais uma vez, o sentido é 5'3". Se você tem dúvida nisso, lembra de ver a aula sobre ácidos nucleicos, tá bom? Então veja bem, o que é que vai acontecer aqui agora? Aqui nós vamos ter novos nucleotídeos se ligando aqui e essa fita vai sendo formada. Mas veja bem, se essa fita aqui é a 3, essa fita que vai sendo formada aqui agora é a fita o quê? 5'. E aí nós vamos ter uma formação. Só que aqui você vai ter também uma espécie de outra enzima, né? Uma outra enzima que vai ter uma atividade diferente. E essa aqui, que parece uma ferradurinha, vai ser a DNA, vou colocar aqui como ponto 2, ó, 1, 2, vai ser a DNA polimerase. Tá vendo aqui, ó? DNA polimerase. Ou seja, ela vai formando aqui, ela vai trazendo novos nucleotídeos. E à medida que ela vai andando, essa DNA polimerase aqui, ela está produzindo essa nova fitinha, olha aqui, ó. E ela é contínua. Por que ela é contínua? Porque aqui eu vou ter o processo, tá certo? Aqui eu vou ter o processo de 5' para 3' do nosso DNA. Então esse processo aí é contínuo. Tá dando tudo certo nele. Ok? Beleza. Tá acontecendo aqui e a DNA polimerase vai andando. Só que se você olhar do lado de cá, a gente vai ver uma outra coisa, tá? O que é essa outra coisa? Essa aqui é a extremidade o quê? 5'. Então essa outra extremidade que vai se formar aqui, né? Essa outra extremidadezinha que vai se formar aqui, ela vai ter um andamento um pouquinho diferente, tá? Porque é o seguinte, ó, essa fitinha que está se formando aqui, tá? Aqui, ó, junto com essa. Essa aqui vai ser a 3', e aqui vai ser a 5' em cima. E você aprendeu que o sentido é 5'3". Então, daqui para baixo, ela vai formando numa boa, certo? Só que sempre o sentido vai ser 5'3". Então, tem uma pequena diferença de andamento desse processo dessa fita para aquela outra. Como assim, gente? Se a molécula está andando assim, ó, se a helicase está nesse sentido, está abrindo essas ligações, a 5' ela vai, né, formando aqui novos nucleotídeos até o final. Mas essa aqui não. Ela tem que esperar até que a molécula seja aberta pela helicase para que ela comece o processo de estabelecimento de novos nucleotídeos. Estão me entendendo? Então, do jeito que ela está aqui, ela vai ter que parar para esperar que ele abra para começar do ponto em que abriu. Então, digamos que aqui eu vou ter uma nova abertura da estrutura aqui, do DNA vai se abrir. Então, lá em cima vai começar de novo o processo 5', 3' de cópia aqui. Ou seja, eu vou formando essa outra fita em fragmentos. Ela não é formada de maneira contínua, como é formada essa do lado de cá. Ou seja, o sentido da DNA polimerase dele aqui é outro. É esse sentido aqui, ó. Ele vai vir aqui, digamos assim, de cima para baixo. Ele vai vir nesse sentido. Então, para que ela comece a agir, para que ela possa agir saindo, ligando novos nucleotídeos aqui, ela tem sempre que esperar essa abertura aqui de cima, tá? Então, no final, nós vamos ter fragmentos, aqui eu vou ter fragmentos de moléculas de DNA. E esses fragmentos aqui, tem até nome, o cientista que pesquisou isso aqui foi um japonês, os caras altamente, né, cabeça altamente inteligentes. Isso aqui ficou conhecido como chamados fragmentos de Okazaki, tá? E esses fragmentos de Okazaki vão ser ligados aqui no final. Ela vai fazendo fragmento por fragmento, abre aqui, ela começa, aí depois abre de novo, aí recomeça o processo, tá? E aí você vai ter a ação
da enzima DNA ligase, que vai, obviamente, formando aí essa nova fita, tá? Do jeitinho que você viu aqui. Ao final do processo eu vou ter aberto toda essa fita de DNA e ela vai ter sido toda copiada de maneira contínua, eu tenho aqui a fita contínua, ou de maneira descontínua, porque aqui eu vou ter essa chamada fita descontínua, tá? O fato é que ou pela via contínua ou pela via descontínua, tanto faz, no final você vai ter duas moléculas de DNA, como a gente viu aqui, tá? Nesse processo, sendo um processo semiconservativo, aonde você teve a participação, da helicase, abrindo essas pontes aqui de hidrogênio, 2, a DNA polimerase ligando os novos nucleotídeos nos lugares que ficaram aqui em aberto, e 3, nós teremos aqui a DNA ligase, né, ligando esses fragmentos de Okazaki, esses fragmentos de DNA da chamada fita descontínua. Então, esse é o processo de duplicação, não tem nada de difícil, né? O processo de duplicação ou replicação, tá bom? Então, deixa teus comentários aqui abaixo no vídeo. Espero que você se inscreva nesse canal, deixa o teu like aí para que você possa também estar sempre, né, a partir de ser inscrito, recebendo notificações de novas aulas. E o meu intuito é esse, é espalhar essa ideia da biologia, é espalhar esse conteúdo maravilhoso dessa ciência que é a biologia para mais e mais pessoas, tá bom? Grande abraço, até a próxima aula, fui!